Pessoal, vou começar o vídeo de hoje com uma pergunta. É para propor jogo? É para propor jogo? Porque é o seguinte, esse time de Guto que a gente viu ontem não foi um time tão ofensivo, não foi um time que se atirou tanto, mas ao mesmo tempo foi um time que propôs jogo sim. Propôs o jogo certo para conseguir um resultado satisfatório. Nenhum time da Série B conseguiu fazer o que o Sport fez ontem. Arrancar pontos do Santos lá na sua casa, lá na Vila Belmiro. Isso o Mariano Souza não conseguiria fazer. Tudo bem que futebol a gente trabalha com realidades e não com suposições, com e se, o que poderia ter acontecido e tal. Mas eu acho que realmente o Mariano Souza ele iria colocar o time muito para frente e iria tomar gols como o Sport tomou gol. No momento que o Sport se lançou muito pro ataque, ocorreu algum erro individual ali que a gente vai discorrer mais um pouco mais para frente. E é com isso a gente levou o gol. Se fosse com o Mariano Souza, seria um jogo muito parecido, na minha opinião, com o jogo do Goiás, que a gente enfrentou Goiás lá em Goiás, né? E a gente tomou 3-0. No jogo de ontem foi 1-1, resultado justo, considerando que, no mais, foi um jogo bem equilibrado, no primeiro tempo até com mais chances do Sport, até o gol do Santos. Mas enfim, vou discorrer sobre tudo isso mais um pouco aqui, um pouco mais detalhado. Antes você vai deixar o gostei, vai se inscrever no canal, sempre vídeos do Leão da Ilha para jogo, pós-jogo, notícias, tudo mais, opinião. Você vai se inscrever aqui, vai compartilhar também com seus amigos rubro-negros que torcem pro Leão da Ilha, o maior do Nordeste e que vai sair da Série B, né? Mais 19 rodadas, ou melhor, mais 21, né? Já que a gente tem 2 joguinhos a menos. O Sport, como vocês podem ver aqui no SofaScore, veio com Kaique França no gol, Fabinho na lateral direita. Sim, eu não sei por que Guto Ferreira não colocou o Rosales nem aqui entre os relacionados. Eu tô achando que Rosales vai sair do Sport, porque para ele não entrar de jeito nenhum, nem com Mariano Souza, nem com César, nem com Guto, eu acho que é porque ele tá em caminhos de sair do Recife. Porque, assim, não existe outra razão lógica, na minha opinião, já que Rosales até que vinha praticando futebol decente nos últimos jogos. Mas, enfim, Luciano Castan e Chico. Novidade aqui com o Chico como zagueiro esquerdo e Luciano Castan como zagueiro direito. Na lateral esquerda é Dalbert. E olha só que interessante. Guto colocou Felipinho na ponta esquerda, ou melhor, na meia esquerda, mais ou menos assim, para fazer essa dobradinha aqui tanto ofensiva quanto defensiva, com o Dalbert, colocando dois jogadores que são de ofício laterais, mas que eles fazem essa troca, uma hora um sobe, outro volta, enfim. Eu acho que isso daí não foi o ponto principal do jogo, mas acho que pode ser mais testado. Acho que com o tempo pode vir até a melhorar isso daí. Felipe, Fábio Matheus aqui no meio e Christian Barleta na ponta direita. Eu diria aqui que não foi exatamente um 4-4-2, mas sim meio que um 4-5-1, podemos dizer assim. Porque o Felipinho agindo como ponta esquerda, Christian Barleta como ponta direita e Fabrício Domingues sendo de fato um outro volante. O Sport veio para essa partida com 3 volantes, o que deu, ou pelo menos o que em teoria daria uma cancha defensiva, um trabalho de meio de campo mais sólido do que a gente via anteriormente. E de fato, quando a gente sofreu por causa do meio de campo, foi por erros individuais, principalmente por parte do Fábio Matheus. Fabrício Domingues, como sempre, fez um outro ótimo jogo, outro jogo que ele correu o tempo inteiro. Vou até pegar aqui o mapa de calor do Fabrício Domingues para vocês verem. Olha o mapa de calor dele. Ele estava por todos os cantos da partida, tá certo? Por todos os campos do campo, melhor dizendo, né? E Gustavo Coutinho lá na frente. Seguinte, como eu disse, o Sport foi até um pouco mais ofensivo no primeiro tempo, com mais chances. Aos 8 minutos, Dalbert cruza uma belíssima bola para o Barleta lá na ponta direita, que finaliza, mas que, enfim, o Barleta finaliza para fora.
Inclusive teve participação do Coutinho nessa jogada. O Barleta podia ter tocado para o Fabrício Domingues, que estava lá na área. Poderíamos até marcado o gol do Sport logo no início, e aí seria totalmente um jogo totalmente diferente. E nisso, a gente já pode ver nessa minha fala que, vê só o Barleta, agindo ali, Gustavo Coutinho. A gente vê essas peças que iam mal nos últimos jogos evoluindo, retomando um pouco mais aquele futebol que a gente sabe que eles podem apresentar. E o Gustavo Coutinho, ele fez nessa partida um trabalho de pivô muito melhor do que a gente via ele fazendo antes. Muito possivelmente por causa dos treinos, né, que o Guto Ferreira apresentou para ele. Enfim, aos 10 minutos, logo depois, troca de passes no meio campo. Algo muito dinâmico ali, como eu falei, com 3 volantes e tal, troca de passes e tudo mais. A arrancada de Barleta lá pelo setor mais direito do campo, e o Barleta finaliza de esquerda, e aí o Gabriel Brazão, né, o goleiro do Santos, faz uma defesaça, e depois ele faz um milagre, outro milagre, porque essa bola que ele defende vai direto no Gustavo Coutinho. O Gustavo Coutinho cabeceia, e aí a queima-roupa Gabriel Brazão tem que ter um reflexo muito bom. De fato, Gabriel Brazão é um excelente goleiro. E aí mais uma chance que o Sport poderia ter abrido o placar, mas que foi parada pela qualidade do goleiro adversário. Enfim, aos 28 minutos, depois de um jogo mais equilibrado, assim, sem tanta chance, até que com mais chances do Sport, o Santos chegando lá na área algumas vezes, ou pelo menos tentando, aos 28 minutos ocorre de fato o erro de Luciano Castan, que acaba acarretando no gol do Santos. Porque o time, nesse momento, como eu falei, estava lançado muito para frente. Foi nesse único momentozinho do primeiro tempo que o Sport, de fato, está mais para frente do que deveria. E foge desse modelo que eu acredito que é o que o Guto gosta, que é do jogo equilibradíssimo. Um jogo que, assim, não se expõe tanto. E nesse momento o Sport se expôs. E nisso o Luciano Castan deu uma desequilibrada ali na dividida. E aí, de fato, sobrou para o Guilherme. E o Guilherme, temos que falar, né? É o melhor jogador da Série B. É, de fato, um excelente jogador. Um jogador de nível Série A. Que, mais uma vez, gostaria que estivesse no Sport. E aí ocorreu a lei do ex. Já era esperado, né? Já que o Guilherme tem muita qualidade. Esse gol que o Guilherme marca, né? Eu nem vou colocar... Tudo bem que o Kaique França poderia estar melhor posicionado no lance, mas eu não vou dizer que foi falha do goleiro. Pelo menos não na minha visão. Até porque o Guilherme já marcou muitos gols parecidos, de assim, batendo cruzado, assim, com a perna esquerda, em várias ocasiões em 2019 com a camisa do Sport. Enfim, mas assim, foi um erro um erro tático, na verdade, né? Um erro de posicionamento de vários jogadores. Fabinho poderia estar melhor posicionado, o Chico poderia estar melhor posicionado, o Felipe também. O Chico, inclusive, poderia ter dado bote no Guilherme, já que, assim, ele estava dando muito espaço para o Guilherme bater. Então, vai lá, faz uma abafa, faz uma pressão, dá o bote, coloca a perna na canela dele, um negócio desse, mas para o jogador que é o jogador mais perigoso do time adversário. Isso, todo mundo que faz a parte defensiva do Sport deveria saber. Por exemplo, sai o Fábio Matheus, que de fato não estava fazendo uma partida boa. Fábio Matheus, mais uma vez, entrando em campo de um jeito que não deveria. Entrando em campo com uma intensidade menor do que o jogo precisava. Enfim, sai ele, entra o Luciano, que fez ter até que uma partida decente. Sai o Felipinho, entra o Lene Lobato. Eu acho que até poderia deixar o Felipinho, não estava indo mal no jogo. O Lene Lobato, assim, não vai mal, mas também, como sempre, também não vai bem. E aí, por exemplo, ele tira também o Dalbert e coloca o Zé Roberto. Ou seja, nesse momento aqui, o Guto já queria colocar o time mais para frente, já estava chegando no final do jogo, segundo tempo e tudo mais. Então, já estava na hora, de fato, de colocar o time mais para frente para conseguir achar esse golzinho do empate, né? De fato, nesse momento, eu já não esperava nada além do empate. E aí entra também o Igor Carius no lugar do Christian Barleta. E assim,
O Igor Karius, ele não age tanto, não tem tantos momentos com bola nesse segundo tempo, mas essa entrada do Zé Roberto e do Igor, a gente já pode perceber que elas dão uma organizada melhor no time e o time de fato consegue passar mais bolas, consegue se acalmar, consegue ser mais produtivo lá na frente. E aí nisso tem um momento, né? Tem um momento aqui, alguns momentos de abafo do Santos. Olha, o Sport tomou muito sufoco, tá? Até esse momento, até antes que entrou o Zé Roberto e o Igor Karius, toma muito sufoco do Santos. O Sport poderia ter perdido demais, poderia ter perdido na verdade, e poderia ter levado 2-0, quem sabe até o 3-0. Porque olha só, olha essas chances. Guilherme, de fora da área, mete uma bola no travessão com a perna esquerda dele, de fato poderia ter sido gol. Se o vento tivesse girando, sei lá, de uma direção diferente, a bola teria entrado e aí teria sido 2-0 com mais um golaço por parte do Guilherme. E aos 32 minutos, Guilherme novamente na bola. De fato, foi o melhor jogador em campo. Ele passa uma bola açucarada para o William Bigode, que perde inacreditavelmente. A torcida do Santos está descendo a lenha no William Bigode por ter perdido aquela oportunidade. E aos 35 minutos, uma jogada que o Sport consegue trabalhar, consegue entrar na área. E aí o Fabrício Domingues tem a bola e ele chuta. Eu não sei se ele chutou a gol ou se ele foi meio safado nesse lance. Que ele vê o jogador do Santos com o braço já estendido assim. E aí ele chuta a bola em direção ao braço do jogador do Santos. E aí de fato tem muito bem marcado, né? O pênalti para o Sport. Por falar da arbitragem, cara, é uma arbitragem que, mais uma vez, nível Série B, eu não vou reclamar tanto, porque é isso daí mesmo. Houve momentos que o Sport poderia, assim, houveram faltas que não foram marcadas para ambos os lados, tá? E a Fabrício Domingues, mais uma vez, ajudando no Sport, ajudando no jogo da equipe. E aí o Gustavo Coutinho prontamente, muito frio, né? Ele pega a bola, se oferece para bater e aí ele se consagra, consegue sair dessa seca que ele estava. O Gustavo Coutinho, que é um jogador que eu acredito nele, é um jogador com qualidade, a gente já viu ele performando com qualidade e espero que agora esse gol seja o primeiro de mais muitos que ele vai marcar aí nessa Série B, nessa reta final da Série B, tá certo? E aí, enfim, de restante é mais um jogo mais um jogo mesmo para segurar o resultado, ambas as equipes. O Fábio Carille, ele coloca o time mais para baixo, o que não faz sentido, né? Em sua casa, o Santos deveria ter ido mais para frente, deveria ter buscado o resultado. Enfim, foi um ponto muito importante, como eu falei, primeira equipe a roubar pontos do Santos na Vila. No mais, fica o resultadismo da coisa. Não foi um grande jogo, mas foi um jogo decente. Foi um jogo que, ok, a gente consegue olhar para o empate e pensar, isso foi bom, foi bom. Isso aqui vai ser importante lá no futuro. E como eu disse, a gente pode chegar no final e pensar, nossa, o Santos, que seria o time com maior investimento nessa Série B, a gente não perdeu do Santos. A gente venceu em casa, seria o último jogo do segundo semestre, né? Ser o último jogo do segundo semestre. A gente vence do Santos e quando chegou na casa do Santos, a gente não perdeu. A gente empatou, conseguiu conquistar um pontinho muito importante para o acesso. Enfim, deixa a sua opinião sobre tudo isso, tá certo? Guto será o técnico do acesso? Comente aí. Até a próxima. Tchau.